Olá, iniciamos a segunda parte da entrevista com Fernando Teixeira, gestor do Banco do Nordeste Vitória da Conquista, aqui com o Digestão. Fernando, quais são os erros mais comuns que os microempreendedores cometem quando obtêm crédito? O principal erro é não saber gerir financeiramente, porque dinheiro é uma coisa que ajuda, mas também pode complicar. Nós temos a máxima de falar que não estamos interessados em endividar ninguém. Não é nosso interesse que a pessoa tome o financiamento num prazo de 10 anos e ao cabo dos 10 anos essa pessoa não tenha progredido, não tenha aumentado seu faturamento, não tenha alcançado um patamar maior no mercado. Então, o principal aspecto que nós identificamos é a dificuldade em gerir recursos. Então, os empresários eles fazem o seguinte, eles tomam financiamento para longo prazo e fazem o seguinte, olha, como eu tenho 10 anos para pagar e eu tenho uma necessidade hoje de comprar um estoque, então eu vou direcionar esse recurso que seria para um investimento, para uma máquina, para uma melhoria das minhas instalações para o curto prazo, para o capital de giro. Então, você tomar financiamentos de longo prazo e direcionar para capital de giro é um erro fatal. Outro erro fatal é o inverso, você tomar recursos de curto prazo e investir no longo prazo. Então, essa questão do gerenciamento financeiro é uma coisa que pega. Outra coisa que é crucial e é um dos pontos assim, que a gente reputa como o principal motivo de quebra é você gastar o faturamento. Você não obteve ainda o lucro, porque aí nós estamos falando no site de gestão, né? O lucro vem e você diminuir ainda as despesas, amortizar aquilo que você tomou de emprestado, aquilo é o seu lucro. Aí você pode até investir em outras coisas. Mas o que a gente observa é que o empresário, primeiro faturamento, primeiro dinheiro que cai na caixinha dele lá, ele gasta. Gasta porque tem que viajar, tem que verificar, tem que, né? Enfim, é do ser humano. Mas isso é falta de gerenciamento financeiro. E são esses dois pontos que a gente entende, que nós observamos ao longo do tempo, que faz com que haja um insucesso nos pequenos negócios. É a clássica confusão entre a vida da empresa, a vida financeira da empresa e do empreendedor. Né? É uma crise de identidade grande. Exatamente. Então, assim, capacidade de gerenciamento já foi um ponto que você abordou. A gente poderia relatar ou elencar mais algum requisito que é muito observado na hora da aprovação de um financiamento? Sim, a capacidade de gerenciamento é o principal mote, né? Mas também nós vamos observar a localização desse empreendimento, o público para o qual ele está direcionado, né? A suficiência dos recursos, porque às vezes a pessoa toma um financiamento, quer tomar um financiamento num volume alto, que aquilo não é adequado para ele. Ele vai se endividar num patamar superior que precisa. Ou então, ao contrário, a pessoa tem medo de se endividar. Então, pode alavancar o negócio e não faz por medo desses recursos entrarem na sua empresa. E a gerência das pessoas, a chamada liderança, né? Isso aí é essencial. E nós verificamos que algumas pessoas não estão preparadas para lidar com pessoas e com o mercado. Né? Certo. Fernando, quando temos aí o crescimento e a expansão, né, do empreendimento Shopping Center em Vitória da Conquista, a gente recebeu muitas franquias que não eram comuns. Né? Então, o financiamento de franquia, por ser um negócio direcionado, ele é mais viável que os outros empreendimentos, os negócios não direcionados? É mais viável, é mais fácil de você gerenciar uma franquia do que você colocar uma loja, digamos, de marca branca, né? De uma marca que não seja ainda reconhecida no mercado. Então, é muito mais fácil você gerenciar quando já vem todo o pacote, já vem toda a receituário do que você fazer para gerir pessoas, para gerir estoques, para se posicionar em relação à marca, layout de loja, fica mais fácil. Mas, em compensação, você empresário, não pode achar que isso seja o seu limite. Você colocou uma franquia, está feito. Não é isso. Vai precisar ainda do talento das pessoas para poder conduzir o negócio, porque não é só a franquia que faz com que eu entre na sua loja. Não é só a marca. Você tem que atrair, tem que se posicionar no mercado, né? Então, nós entendemos e, inclusive, temos trabalhado bastante com o shopping essa questão de franquia pela facilidade
do gerenciamento, mas isso não só isso basta, e até uma pessoa numa loja fora do shopping pode obter um sucesso maior do que aqueles que estão se sediando lá no shopping center, com certeza. No último domingo, né, o Fantástico ele mostrou uma história de empreendedores em São Paulo, né, empreendedores de sucesso, que abriram seu próprio negócio e estava até relacionado, né, com uma das nossas atuações, que foi a criação de softwares para melhorar a aula, né? A preparação da aula, o material, os slides em 3D para chamar a atenção dos alunos. E eles relataram, e foi até surpreendente para mim naquele momento, de que eles não conseguiram financiamento no Brasil e solicitaram crédito no exterior. Né? Então, a matéria trouxe de forma superficial, né? Superficial digo, porque ela não fez a comparação e nem trouxe elementos que de fato provem para a gente que o crédito no Brasil é tão complicado assim, né? Apesar de microempreendedores realmente reclamarem, né, da dificuldade do crédito, da taxa de juros que é muito alta. Então, eu queria que você falasse para nós dessa realidade e a título até de conselhos, né, de quem vai contratar um crédito, principalmente no Banco do Nordeste, como deve proceder. Isso. É interessante a gente separar o mundo, né? Assim, existem pessoas que trabalham em negócios de alta tecnologia. Existem pessoas que vão trabalhar em negócios mais simples. Essas pessoas que trabalham em negócio de tecnologia, realmente o mercado ainda está construindo produto para ele, porque são pessoas que eles têm, na verdade, ideia. Ele tem uma ideia, ele sabe que aquilo é uma solução ótima do ponto de vista empresarial, sedimentado na informática, mas essa pessoa ela não vai encontrar na prateleira das instituições financeiras um produto que sirva para ela. Não é uma empresa, não é um comércio, não é uma indústria, não é uma atividade agrícola. É o que aquilo ali? É uma coisa de inovação. Então, é mais fácil encontrar órgãos que apoiem o financiamento, o crescimento de ideias como essa lá fora, do que ainda no nosso mercado brasileiro. Nós ainda precisamos trabalhar ainda com algumas coisas assim mais rudimentares. E com relação ao acesso, é óbvio que lá fora a taxa de juros hoje está bem mais barata do que em relação ao Brasil, por conta da política econômica que nós falamos no início, né? Mas é interessante observar que nem todo mundo vai ter acesso a essa taxa de juros lá fora, porque o acesso ao mercado no exterior não se dá para todos, infelizmente. A gente costuma dizer, olha, Dona Maria Francisca da Silva, ela vai chegar num banco lá fora e vai tomar um financiamento, de que forma, como é que ela tem acesso a esse mercado? Então, assim, é uma coisa positiva para quem está num nível de experimentação, de inovação, que permite a ele ter acesso a esse mercado. Nós temos essa leitura. Lógico, quanto mais financiamento, nós que trabalhamos com desenvolvimento, acreditamos nisso, né? Quanto mais financiamento, melhor. Quanto mais financiamento, melhor. Porque o Brasil ainda não alcançou nem metade do PIB que seja sedimentado em financiamento. Nos países mais desenvolvidos, o percentual de financiamento bancário, de crédito, em relação ao PIB, é bem maior, na faixa de 60%. Nós, no Brasil, atravessamos em termos de 35%. Quer dizer, 35% das riquezas do Brasil são alavancadas com crédito. Nos outros países mais ricos, em torno de 50% a 60%. Então, nós temos muito que avançar com crédito ainda aqui. Fernando, olha, contrariando o que você disse, nós tivemos acesso a uma reportagem especial da revista Veja, né, de julho de 2011, e ela revela que a abundância de crédito, né, aliado aos impostos, a carga tributária do Brasil, o câmbio, além do grande otimismo dos brasileiros com relação à economia, esses fatores todos se combinam e também eles atribuem isso uma parcela maior ao crédito, para tornar o Brasil um dos países mais caros do mundo, né? Essa foi uma afirmação bem contundente e você, como gestor de instituição financeira, o que eu percebi muito na matéria é o seguinte, que ela fala também do consumo de produtos para uma classe A e B, né? Mas, como o Brasil entra numa onda de consumo, né, onde as classes inferiores, as classes
C e D começam a consumir muito em produtos que antes não consumiam e faz a comparação também do valor desses produtos fora do Brasil e no Brasil, né, que lá os valores são menores e, como você afirmou, as taxas de juros também são menores. Mas, como gestor de uma instituição de crédito, como é que você vê essa afirmação de que muito crédito no mercado, associado a esses outros fatores, vai fazer do Brasil um país caríssimo, né? Eu não gostaria de contradizer a revista, mas é óbvio que o Brasil tem um problema de ser um país caro pela sua própria origem, né? O Brasil não teve uma formação de elite, o Brasil não teve uma formação de sociedade. O Brasil importou a elite, o Brasil importou a sua sociedade, o Brasil criou um mecanismo digamos, de Estado para favorecer essa sociedade, essas pessoas que vieram para cá, digamos, convidadas a vir morar no Brasil. Então é óbvio que o Brasil é um país muito mais caro do que os outros, porque nós tivemos que bancar a vinda dessa elite, né? Na formação da gestão pública do Brasil, nós observamos isso daí, que o Estado brasileiro teve que ser montado para poder fazer com que a elite portuguesa viesse residir no país. Então, assim, isso daí, desse fato histórico em diante, né, nós passamos a ter elementos de que fazem que nossa sociedade seja uma sociedade mais cara. Nós temos que pagar impostos para que essa elite sobreviva. Hoje, depois de vários momentos históricos, né, independência do Brasil, proclamação de república, enfim, nós tivemos outros momentos aí que fizeram com que a nossa sociedade se modificasse. Mas nós não podemos esquecer jamais isso, de que nós fomos um país criado no jugo de impostos para poder fazer com que a classe dominante tivesse as suas benesses e viesse morar aqui. Daí, tudo que a revista fala é verdade. O Brasil continua, nós temos ainda aqui uma dívida externa muito grande, né? Nós temos ainda o serviço da dívida interna maior, nós tivemos, o Estado brasileiro é um Estado extremamente caro no seu funcionamento, é um Estado que é grande, é enorme para gerir esse país. Você precisou de colocar muitas instituições, muitas pessoas, e os impostos, né, a questão do serviço da dívida interna, da manutenção do Estado, faz com que tudo vá para frente sendo mais caro. Então, assim, seria infantilidade colocar só porque tem muito crédito. Não é isso. Na verdade, tem outra, a raiz é mais lá embaixo para a gente falar de custo Brasil. Então, eu acho interessante afirmar também em relação a esse ponto, de que realmente nós atravessamos um momento em que o nosso patamar de taxa de juros ainda é muito elevado em relação ao mundo. Mas isso é um fator, inclusive, de competitividade para nossos empresários. Se eles conseguem sobreviver nesse patamar de juros para se financiar no capital de giro, imagina lá fora que a taxa de juros é mais barata, né? Então, fazer com que o empresário do Brasil sobreviva nesse patamar de ter que bancar o funcionamento do Estado. Quando ele sai daqui e vai lá fora e encontra a taxa de juros de 0,5%, o cara nada, o cara sabe, é competitivo, ele sabe vivenciar. Então, eu acho que a revista está certa quando ela fala que realmente o país é mais caro. Mas ela deveria analisar mais embaixo, mais profundamente, o porquê que o Brasil tem essa taxa de juros hoje, que é lógico, todos nós queremos que diminua. Então, eu, como instituição financeira, é interessante ter uma taxa de juros lá em cima? Não. Quanto mais baixo, melhor. Quanto mais rápido o risco, quanto mais baixo, quanto mais rápido o dinheiro retornar, menor o risco. E nós trabalhamos com risco bancário, né? Claro. Então, não sei se eu respondi a questão, mas o que eu imagino é essa questão, que deve se mergulhar um pouco mais na história do Brasil para se afirmar que o Brasil hoje é um país caro, né? Não é porque se quer, não tem um motivo, né? O Crédito Amigo, né, que é o financiamento que está mais próximo da nossa realidade, eu diria sudoeste, que é financiamento para micro e pequenos empreendedores, e atingiu a marca de 1 milhão de clientes, né, no programa em 2011.
E aí eu queria que você colocasse para os nossos ouvintes aí do Digestão como funciona o programa, a quem ele beneficia, né? Qual a importância dele, inclusive, para a economia local. Isso. O programa ele foi criado com a ideia de um indiano que imaginou que o crédito solidário pudesse ser aproveitado entre as pessoas de baixa renda. E é isso que acontece, né? Existe um crédito, as pessoas não têm acesso ao crédito, não tinham acesso ao crédito na instituição bancária porque não tem garantia, não tem patrimônio. Então, essas pessoas de baixa renda, elas se solidarizam e nós iniciamos com grupos de 4 pessoas que prestam aval uma para as outras. Então, uma pessoa que vende peixe, outra que tem uma sapataria, outra que tem uma oficina mecânica, outra que vende Avon, essas 4 pessoas se juntam e elas fazem o chamado crédito solidário. São valores extremamente baixos para começo, porque você tem que sedimentar esse seu crédito. O crédito chama crédito, a gente chama, com crédito você tem mais crédito, né? E aí, com valores pequenos de início, para capital de giro, essas pessoas conseguem fazer com que seus negócios se movimentem. Dá certo, eles pagam, até porque um cobra, o outro não vai querer, você não vai chamar, o nome já é crédito amigo por conta disso. Você não vai colocar o seu aval numa pessoa que você não confia. As 4 pessoas pagam, conseguem atingir sobre os seus objetivos, que é girar mais os seus estoques, e tomam um novo financiamento. E essa roda, esse crescimento, fez, nos últimos tempos, o Crédito Amigo já tem 12 anos, faz com que o Crédito Amigo seja o maior programa de microcrédito da América Latina. E tem feito com que muitas pessoas que começaram com um tacho de doce, por exemplo, hoje tenham indústrias, né, de artigos alimentícios, pessoas que nunca tiveram condições de estudar, hoje têm seus filhos na universidade, pessoas de um nível bem baixo que conseguiram resgatar, fazer com que os seus negócios girassem com financiamentos pequenos que vão aumentando até chegar num patamar que seja suficiente para que elas se mantenham. Então nós temos muitas histórias interessantes para contar, né? Anualmente nós premiamos essas pessoas, trabalhamos a questão da solidariedade entre elas e também a questão da sustentabilidade. Então, no ano passado, nós plantamos 1 milhão de árvores. Para cada um cliente foi plantada uma árvore e nós fizemos questões que essas pessoas plantassem essas árvores. Trabalhamos o Natal solidário com as pessoas para que elas também trabalhassem essa questão de ser sociedade que interaja com as pessoas mais necessitadas, a questão da responsabilidade social, né? E essa marca de 1 milhão no ano de 2003, quando foi colocado, 2007, nós imaginávamos em 2003 que o Crédito Amigo pudesse atingir 15% do mercado de microfinanças no Brasil. Em 2007, nós tentamos consolidar isso no número cabalístico, 1 milhão de clientes. E aí nós fomos a mercado. Nós temos hoje Crédito Amigo na Rocinha, nós temos Crédito Amigo em Brasília, nós temos Crédito Amigo em Belo Horizonte, nós estamos indo para Belém do Pará e aqui no Nordeste também o crescimento tem sido grande. Aqui em Vitória da Conquista nós temos cerca de 8 mil clientes, já nossos clientes, num patamar de em torno de 15 milhões de reais historicamente e um volume de inadimplência que é de 0,5%. Então, quer dizer, as pessoas pagam. Essa história de que o pobre não gosta de pagar é mentira. O pobre tomou, ele paga e gira e cresce. Então, é um programa de extrema satisfação. O presidente Dilma, inclusive, aproveitou-se dessa ideia e lançou o Crescer, que é um programa em que todos os bancos públicos federais estão trabalhando agora. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, todos com o mesmo programa. Mas o Crédito Amigo é a origem disso tudo e, graças a Deus, tem tido resultados excelentes. Então, é um programa que cumpre a sua função na integralidade, né? Atingindo o social. Foi feita até uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas no final de 2008 e se chegou à conclusão de que as pessoas têm condições de crescer mesmo. Não é só o discurso do banco, não. As pessoas realmente cresceram, efetivamente melhoraram de vida. Fernando, nessa perspectiva aí da contribuição social, né, está assegurada para a Vitória da Conquista e isso
foi publicado recentemente, né, no blog do Fábio Sena, a construção na Praça Sabarreto do Centro Cultural Banco do Nordeste, que é um dos maiores empreendimentos culturais da história de Vitória da Conquista, né? Segundo essa publicação, o Ministério Público arquivou o processo do ex-prefeito que queria tornar nula a lei municipal que doou parte da praça, né, para a construção desse centro. Então, esse empreendimento já existe em Fortaleza, né, em Cariri, em Pernambuco, em Sousa, na Paraíba. E eu queria que você, para encerrar no nosso bate-papo, infelizmente, mas dissesse para nós quais as contribuições, né, que o centro tem trazido para essas cidades e, melhor ainda, a perspectiva aqui para a Vitória da Conquista, que já é uma cidade que eu diria que tem uma vocação para a cultura. Isso. O banco, ele tem na sua missão a questão do desenvolvimento que nós entendemos na nossa leitura que passa pelas pessoas. Não adianta você trabalhar desenvolvimento econômico, martelar nisso, se o social não vier, se não tiver sustentabilidade social, você não cumpriu a missão. Então, o banco aposta nisso. Então, com base nos seus recursos internos, provenientes dos lucros do banco, o banco implantou esses 3 centros culturais que são um sucesso. Eles resgatam na população a necessidade de produção de cultura e de conhecimento da cultura. Porque, às vezes, você imagina uma pessoa que mora lá em Sousa, na Paraíba, né, que uma criança. Quando é que uma criança dessa vai ter oportunidade de conhecer um balé clássico? Quando é que uma criança que mora lá no Cariri, ela vai ter condições de saber como é que se produz uma peça, como é que se pinta um quadro, qual é a história da arte? Né? Então, o banco leva essa possibilidade. Lá na Paraíba, nós temos alguns números interessantes em termos de frequência. As pessoas fazem fila. Os ingressos não são vendidos com antecedência, nem são vendidos hora nenhuma. Tudo no Centro Cultural Banco do Nordeste é gratuito. Então, as pessoas, o espetáculo começa às 8 horas, 8 horas a fila já está imensa e aí acabou o ingresso, quem chegar primeiro entra. Não tem prefeito, não tem ministro, não tem juiz que passe na frente de ninguém. As pessoas se sentem valorizadas porque elas veem que lá é o espaço dela, de graça. Uma pauta cênica, uma pauta de produção riquíssima e que anualmente é trocada experiência com a comunidade, fazendo com que haja inclusive produções locais, né? As crianças participam com intensidade, nós temos contação de história, nós temos leitura dirigida, nós temos, enfim, aspectos que resgatam, né, nas crianças a questão lúdica e a questão da história da arte, do crescimento artístico. Que em Vitória da Conquista a gente espera que essa experiência se repita. Por que Vitória da Conquista, né? A Bahia, por ter sido a primeira, tem até uma música de Gilberto Gil que fala isso, né? A primeira pátria, enfim, tudo aconteceu primeiro na Bahia. Não tinha por sentido a Bahia não ter um centro cultural. Então tem um centro cultural e teria que ter uma cidade. Vitória da Conquista foi contemplada pelo fato de ser uma cidade de interior e um interior rico culturalmente. Não precisa dizer, repetir, mas talvez alguém não saiba. Glauber Rocha, Gilberto Gil, né, Elomar, só para falar de alguns nomes que surgiram, que explodiram aqui de Vitória da Conquista. Então, é um celeiro de arte, né? Uma cidade que está localizada no pé da Chapada Diamantina, que está localizada próximo a Ilhéus, que é uma cidade, para quem não conhece, o site é para o mundo, né? Sim. Uma cidade fantástica do ponto de vista de cultura, riquíssima. Itabuna, a história de Jorge Amado, enfim. Então, Vitória da Conquista tem essa localização estratégica. Então, para o banco é uma questão fundamental vir para a Vitória da Conquista. Conseguimos o terreno, a doação, num local que nós imaginávamos que fosse ser, porque nós acreditamos nessa questão de ser central. As pessoas têm condições de se deslocar, qualquer um vai, no centro da cidade, tem linha de ônibus. No entorno do centro cultural tem uma população de extrema carência, que é necessário ser resgatada. Não adianta você querer construir equipamentos
cinemas para pessoas que já têm condições de ir a cinema, você tem que construir equipamentos para aquele povo que não tem condições de ir, não tem acesso. Então essa é a questão filosófica do centro. A praça nos foi doada pela prefeitura. Houveram 2 ações, não foi só uma, foram 2 ações contra o centro cultural. Primeiro em relação à doação, que foi considerada arquivada por falta de substância. E a segunda foi em relação à utilização da praça. Por que é que iria se construir um equipamento numa praça? E aí foi provado, que uma questão lógica óbvia, de que a praça, na verdade, não era uma praça, é um terreno que está próximo da praça. Então, o banco está adotando a praça, o Sá Barreto irá resgatar a praça, porque a praça, na verdade, hoje não existe. Quem é da cidade quiser ir conhecer, a praça não tem um ajardinamento, não tem um banco, não tem uma fonte de água sequer, não tem uma árvore, não tem possibilidade de diversão, nada. A praça está ali, é um terreno. Então o banco vai urbanizar essa praça, vai colocar jardins, vai colocar água, vai fazer com que a praça exista para a cidadania. E para o Centro Cultural estão prevendo um equipamento belíssimo, um equipamento que vamos gastar em torno de 6 milhões de reais de recursos do banco para o funcionamento, nós acreditamos, a partir do final desse ano, se é que a gente vai conseguir superar esses entraves burocráticos, essas várias ações, né, pessoas que são contra o crescimento da cidade do ponto de vista cultural, preferem uma cidade atrasada em que o povo não tem acesso à cultura, isso a gente tem que dizer. Se aposta nisso, né? Então nós vamos enfrentar a última... Nós estamos enfrentando últimas condições burocráticas em relação ao alvará de construção, para que a gente abra a licitação e aí comece a construção definitiva e encerrar essa coisa que vem se arrastando há muito tempo, porque as pessoas dificultaram. Maravilha, Fernando. Nós agradecemos a sua presença no Digestão, ficamos por aqui e até a próxima edição. Obrigado.